Tchau! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mandarim Transforma. E se vocês sentiram a minha falta nem sei se esse português está certo. Se você sentiu a minha falta nos dois últimos domingos, foi porque eu estava preparando conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube e organizando as minhas duas empresas, né? Que eu trabalho com negociação com os chineses e também direcionando brasileiros para vir aqui para Taiwan para encontrarem bolsas de estudo e estudarem aqui em Taiwan com bolsas de estudo, né? Que é o meu trabalho. Se você não me segue nos meus Instagrams, vou deixar aqui embaixo para você poder seguir. VZM International e VZM Abroad. Bom, se você não sabe, aqui nesse canal nós temos muitos vídeos falando como você estudar mandarim da maneira correta, qual é a diferença entre mandarim e chinês, se é que tem diferença, a diferença entre os dialetos. E são vídeos normalmente que tem muitas visualizações e eu tenho muito conteúdo para ensinar para vocês como estudar mandarim. Afinal, eu estudo mandarim há 9 anos, sim, eu comecei a aprender mandarim em 2013 quando eu vim aqui para Taiwan. Se você não fez a Wikiflix aqui no canal, pode fazer, tá? Porque tem muito conteúdo legal aí pra vocês. E hoje eu vou trazer aqui mais alguns temas, alguns direcionamentos para vocês poderem seguir. Como que vocês vão estudar mandarim da maneira correta? Será que é impossível estudar mandarim, mesmo você não estando num país que fale chinês? Então vamos lá, vem comigo! Então, a primeira questão que nós temos que pensar é sobre o seu propósito, sobre o seu objetivo. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, na VZM Abroad, que não adianta você estudar qualquer idioma se você não tem um objetivo muito claro, uma meta, o porquê, para quê e como você quer estudar esse idioma. Porque o mandarim é uma língua muito difícil, eu acho que tá entre aí umas línguas mais difíceis do mundo, né? E toda vez que eu vou estudar um novo idioma, né? Eu falo 5, hoje eu tô aprendendo o 6º idioma. 6 é assim em chinês, hein? 6 é assim em chinês. E eu sempre tenho um propósito muito claro por que eu tô estudando aquele idioma. Mas por que é super importante você ter um objetivo para você estudar aquele idioma? Porque quando chegar nas partes mais difíceis, né, muitas pessoas caracterizam o mandarim como a língua mais difícil do mundo pelas questões dos tons, né? Porque no mandarim, no chinês, nós temos 4 tons, né? E quando você muda uma palavra, pode ter 4 tons. Então, 4 tons, 4 significados. E aí você vai mudando o significado da palavra. O tom pode ser diferente, a palavra, o caractere vai ser diferente, mas a fala vai parecer muito similar. Calma, que no final do vídeo eu vou explicar isso aqui pra você num livro meu, então eu vou falar uns livros legais aí que vocês podem estar estudando mandarim também. Então, a primeira questão que você tem que ter em mente, qual que é o seu propósito para você estudar mandarim? Por que você quer estudar aquele idioma? Para quando você não chegar na parte mais difícil, que não é os tons, ao meu ver, não são os tons, você não vai desistir, porque você vai ter um propósito muito claro. Seja para você vir aqui para Taiwan, seja para você vir na China, seja para você trabalhar com os chineses, né? E agora aqui um parênteses, né? Quem acha que vai estudar mandarim, que vai ficar rico, tá muito enganado. Tem pessoas aí, né, nas redes sociais, né, que começam a estudar mandarim, porque vou ficar rico se eu falar mandarim. Querido, querida, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Muito pelo contrário, é uma língua muito difícil. Então, o primeiro ponto é você ter um propósito. Tá, Victoria? Eu já entendi essa questão do lance, do propósito, do objetivo, e agora a segunda etapa. Os tons, né? Como que você vai estudar os tons? Agora, uma advice, um conselho meu aqui que eu acho que vai te chocar aí do outro lado. Se vai te chocar, coloca assim, eu tô chocada, eu tô chocado, bem aqui nos comentários que eu quero ver se você vai ficar chocado com isso que eu vou falar agora. Não se prenda nos tons. Se você for ficar se prendendo aos tons que você tá falando, se você tá falando da maneira correta, se você tá falando da maneira errada, você nunca vai aprender mandarim. Porque são os tons, né? A gente tem o primeiro tom que é assim, o segundo tom que é pra baixo, o segundo tom que é assim, o outro que é neutro. Nós temos 4 tons, né? Eu não vou explicar aqui nos vídeos detalhadamente o que são esses tons, porque eu já expliquei nos outros vídeos. Mas por que você não deve se apegar muito aos tons? Porque senão você nunca vai desenvolver a sua fala. Porque, primeiro, você não se sente confiante quando você tá falando mandarim, porque você não sabe se você tá falando no tom certo. Você pode até ter estudado aquele tom. Você sabe que, por exemplo, o O, que é aquele que acho que é o terceiro tom, que é aquele que vai assim, o O, que dá aquela voltinha, né? E aí você fala, oh, será que eu tô falando no tom certo? Não se prenda a isso. O meu principal direcionamento pra vocês é que vocês
tenham a oportunidade de buscar, dei até aquela pensada aqui, né, como é que fala isso, porque eu não assisto dorama, mas pra você que não está dentro de um contexto ali que fale mandarim todo dia, a melhor forma de você entender e pegar o sotaque, a forma que a pessoa tá falando, que aquele personagem tá falando, é através de doramas, que eu sei que tem muita gente aqui que me segue que gosta de assistir doramas. Então, quando eu comecei a estudar mandarim, tudo bem que eu estava aqui em Taiwan, mas a maior parte dos meus 9 anos de estudo, eu não fiquei 9 anos em Taiwan estudando mandarim, muito pelo contrário. A maior parte do tempo que eu estudei nesses 9 anos foi fora de Taiwan, e mesmo assim o meu chinês se desenvolveu. Então, como que eu fiz isso nessa parte que eu fiquei esse tempo sem estar em contato direto com a língua, por mais que eu trabalhe com chineses, né? Sempre trabalhei com chineses. Eu sempre tentei prestar atenção no tom do nativo, seja por meio de filme, seja por meio do meu cliente, porque assim eu ia pegando o tom. Então ele tá falando com esse acento. Vou dar um exemplo, tá? Na China, eles têm um sotaque muito carregado. Por exemplo, a gente fala nar, eles falam assim, com um sotaque com er, assim, muito grande, para da roça, né? Não se sintam ofendidos, mas o pessoal daqui de Taiwan faz gracinha com o sotaque deles. A mesma forma que os taiwaneses também têm um acento, né? Tudo termina com a, doea, tudo com e isso, né, na China isso não existe, né, tanto é que sempre quando eu ia negociar com os chineses, falar com os chineses, você aprender seu chinês em Taiwan, né, porque esse sotaque aí, mas eles conseguem te entender, tá, se você, Vi, que eu tô estudando no tradicional simplificado, vai mudar a escrita, tá, então, a segundo direcionamento aí que eu tenho pra vocês, não fique se prendendo ao tom, preste atenção à maneira que o nativo tá falando aquele idioma, que para você pegar aquilo ali pra você e pra você se sentir mais confiante na hora de você falar, tá? Até hoje, às vezes, eu falo alguns tons errados de algumas coisas, então, o que eu faço quando eu vejo que eu não falo o tom daquela palavra certa? Eu falo uma frase completa, né? Por exemplo, tem uma palavra que é mestrado, que eu faço meu mestrado aqui em Taiwan. E mestrado em chinês é souci, mas eu sempre falo, inclusive eu já falei já com um tom errado aqui. E souci também pode ser sushi. Então, por exemplo, se a pessoa perguntar assim pra mim, o que você faz em Taiwan? Souci. Aí a pessoa, sushi? Tipo assim, eles não vão, sabe, fazer, pode ser mestrado também, né? Mas eu também falei com o tom errado. Então, o que eu falo? Eu falo a frase inteira. 我在台湾在登江大学学寿司. Aí a pessoa, eu estou estudando na Danjiang University porque eu faço mestrado. Então, pegou ali a sequência toda. Então, é mais uma questão extra aí pra vocês, tá? Agora, uma parte importantíssima, não menos importante, que eu já deixei aqui pro final do vídeo, mas não sai, porque essa parte aqui eu posso dizer que é a mais importante quando você está estudando o mandarim, que é sobre a história dos ideogramas. Você tem que entender que trazendo um pouquinho aí de história para vocês, durante a dinastia Qing, que foi quando a língua do mandarim foi desenvolvida, né, os nossos caracteres, os caracteres eles passavam por uma evolução, e eu vou mostrar aqui para vocês ainda, tá? E nesse caractere, nessa evolução, são os caracteres que nós utilizamos hoje, principalmente no chinês tradicional, que não teve nenhuma mudança durante essa evolução. Calma, tá parecendo meio confuso, mas eu vou te explicar, tá? Por quê? Por que tem a diferença do chinês tradicional para o chinês simplificado? Só muda a forma de escrever. Realmente, o chinês tradicional ele é mais dificinho de você escrever, tem mais tracinhos nos caracteres, né? E o chinês simplificado ele é mais fácil de escrever. Eu já expliquei pra vocês por que teve essa mudança em algum dos vídeos aqui no canal, então é só você buscar por aqui no card, tá bom? Então, todas essas questões que teve a evolução dos caracteres são os caracteres que nós utilizamos hoje. Eu vou mostrar aqui pra vocês um deles, que é o caracteres do fogo, Ho, ok? E tem várias palavras que utilizam esse mesmo caracteres na junção de outros. Então, eu vou mostrar aqui que é um livro que eu fiz junto com a minha professora no ano de 2020, quando eu estava terminando a minha especialização no idioma chinês e também na cultura chinesa. E eu estou pensando em escrever um e-book, na verdade eu já estou escrevendo, então se você quiser saber quando esse e-book vai ser lançado, é só você me seguir nos meus Instagrams aqui, porque com certeza eu colocarei lá no meu Instagram quando o livro estiver pronto. Mas eu já tô trazendo aqui pra vocês. Olha só, tá vendo? Esse daqui é o caractere do Ho. E esse daqui foi o primeiro desenho lá na dinastia Qing que eles desenvolveram. E até chegar nesse caractere que nós utilizamos hoje aqui, que é o caractere que
nós utilizamos hoje, Rô, inclusive para o chinês tradicional e simplificado é a mesma coisa, passou por uma evolução para que nós pudéssemos chegar nesse daqui. E vocês podem bem perceber, tem até um desenhozinho aqui bem ilustrativo para vocês, que realmente parece um fogo. Então, por que que às vezes no chinês simplificado não tem como você fazer essa associação? Porque eles simplificaram tanto o caractere que às vezes o caractere ele perdeu totalmente o significado da palavra, mas no chinês tradicional não. E por que que é importantíssimo que você entenda a história do caractere? Para que você, quando você estiver lendo, você consiga associar e memorizar mais rápido, tá? Então, aqui tem umas outras palavras aqui que utilizam também sobre o ro, né, que é, por exemplo, cow roll, né, o cow roll, roll, cow roll é churrasco, né, então o churrasco a gente faz aonde? No fogo, né, então cow é de assar, de queimar ali, e roll é fogo, então faz todo o sentido você estudar sempre pelos caracteres, a história deles, para que vai ficar mais fácil de você memorizar. E agora, não menos importante, né, dei uma olhadinha aqui porque eu tô com uma colinha das coisas que eu tenho que passar pra vocês, tá? Tenta colocar post-it no seu dia a dia, coisa assim, eu lembro em 2013, quando eu tava começando a aprender, eu colava assim na parede os nomes dos idiomas, o que que eu precisava, sabe? O que que significa parede, o que que é cama, o que que é sofá, né? Então, eu ia gravando aquilo ao longo da semana, e eu mudava cada uma semana, então eu tinha que gravar. Então, esse é um método muito legal aí pra vocês. Agora, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, ó, deixa like, compartilha que eu quero chegar a 100 mil, a 100 não, gente, 2 mil inscritos nesse canal nesse ano. Será que a gente consegue? Eu conto com vocês, hein? Até mais, tchau!